vamos lá pra massa, gente. Aqui são 12 colheres de farinha de trigo, tá? 250 gramas de margarina com sal e uma gema. Então, deixa eu misturar aqui. Agora a gente mistura a margarina. Não precisa colocar sal, a menos que a sua margarina seja sem sal, tá? Então, só dá uma misturada aqui. Essa massa é a massa podre, né? A chamada massa podre. Pra mim, é a melhor massa pra empada. Ela é podre mesmo. Ela é bem molinha, bem quebradiça, tá? Pronto, agora aqui é só misturar. Se você vê que precisa de um pouquinho mais de farinha, acrescenta. Se precisar de margarina, acrescenta, mas eu vou mostrar o ponto aqui, tá? Vou derramar aqui agora. Vamos lá. Pode meter a mão aqui sem medo, viu, gente? O segredo da cozinha é isso, é você não ter medo de tocar nos alimentos. Aquela coisinha assim, ó, tem gente que pega no alimento assim com nojo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Ó, ela tá um pouquinho mole. Então, vou acrescentar um pouco mais de farinha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá um pouquinho mole. Então, é só acrescentar um pouco mais de farinha. Até a massa ficar... Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá atrapalhando. Até ela soltar das mãos, sem ficar seca. Tá bom? Eu vou polvilhando até dar o ponto. Tá, vamos lá pro recheio. 2 colheres de sopa de óleo. Aqui eu tenho meia cebola. Eu não vou usar tudo, que eu vou usar um pouco no jiló também, tá? Uma meia cebola e um dentinho de alho. Refogar. Refogar até ficar transparente, tá? Pronto, a cebola já refogou. Então, eu vou acrescentar meio caldo quinó de frango, tá? E a metade de um peito de frango. Deixa eu quebrar o caldo quinó aqui. Lembrando que essa quantidade aqui é só para a receita que eu tô fazendo, tá? Se for fazer uma receita maior, aliás, uma forma maior, é só dobrar ou triplicar a quantidade, dependendo do tamanho da sua empada, tá? Aí eu acrescentar o tomate. Um pouco de molho de tomate. Esse recheio, ele é muito bom porque a empada, ela não fica seca. Sabe aquela empada que você come engasga de tão seca? Não, ela fica bem molhadinha, tá? Gente, olha só, deixei cozinhar um pouquinho aqui, tá? Aí eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de requeijão.
e o cheiro verde. Olha esse recheio, gente. Isso aqui tá divino, meu Deus. Olha isso aqui. Nossa. Super cremoso. Pronto, desliguei. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de milho e um pouquinho de azeitona, tá? Mas pode desligar, não tem problema não. Divide a massa aqui, tá? Não precisa abrir com rolo, só quando for fazer a tampa, mas pra colocar aqui na forma não precisa. Lembrando que essa massa pode fazer tanto a empada normal, tipo a empadinha, como o empadão também, tá? Que é o que eu tô fazendo agora. É só preencher a forma. Não deixar nem muito fina, nem muito grossa, tá? Na verdade, eu gosto um pouquinho mais da massa, um pouquinho mais... Eu gosto mais da massa do que do recheio, né? Então... Vou caprichar um pouquinho aqui na massa, tá? Porque se eu ficar aquela coisa também só recheio, né? E aí não fica legal, tem que equilibrar bem aqui. Eu acrescentei o milho e acrescentei um pouco de azeitona. Mais ou menos 2 colheres de milho e 1 colher de azeitona picada. Pronto, já abri aqui. Aí agora a gente vai acrescentar o recheio. Espalha aqui bem. Olha como esse recheio ele tá cremoso. Olha isso aqui. Tá bem cremoso, não vai ficar aquela empada seca, como normalmente a gente come às vezes quando compra em certos lugares. Eu vou acrescentar o jiló. Já refoguei o jiló, tá? Refoguei com um pouquinho de cebola. Pode pôr só um pouquinho. Se não gostar, o jiló é opcional também, não precisa colocar, tá? É porque eu sou a louca do jiló. Então, vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho. Vou jogar mais um pouquinho de recheio de frango por cima. Deixa bem arrumadinho aqui, só pra não sujar aqui e não vazar quando você fechar ela. Não ficar aqueles furinhos e acabar soltando, saindo um pouquinho de caldo quando ela estiver assando, tá? Porque senão ela fica feia, né? Um aspecto um pouquinho feio, então a gente deixa bem compactozinho aqui, só pra evitar que isso aconteça. Pronto! Já montei, tá? Agora eu vou fechar a minha empada, vou abrir a massa. Pra fechar é bom abrir a massa, tá? Então vamos lá. Gente, só pra vocês terem noção, como essa massa ela é aquela bem quebradiça, olha como fica quando você abre, tá? Você vai abrir mais ou menos só pra você poder colocar ela ali em cima. Então, vamos ver se a gente consegue pegar ela aqui. Se você não conseguir abrir, não tem problema, porque realmente é um pouquinho. Mas aí você abre na mão, assim.
né? E vai colocando aqui, vai preenchendo. Porque quando ela assa, ela fica uniforme, não fica espedaçado não, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui com uma faca. Ó, quebrou um pedacinho, então a gente vem aqui e emenda aqui, tá? Não tem problema. Aqui a gente fecha agora, tira as bordinhas fora. Se ficar algum buraquinho, você vai fazendo assim, ó, vai fechando. Que a gente vai pincelar uma gema aqui. Aí a gema sela algum buraquinho, se tiver também, e evita que saia aquele caldinho, tá? Lembrando também que, se vocês tiverem uma forma assim, essa aqui é aquela que tem o fundo removível, tá? Então, para fazer o empadão é bom, porque como é grande e essa massa também é muito quebradiça, então, se você desenformar ela na forma tradicional, quando você virar, ela vai quebrar, tá? Então, procure usar esse tipo de forma. Pra pequenininha, não. A empada pequenininha, aquela de festa, ela é mais tranquilo pra desenformar. Mas o empadão, não, tá? Se quiser, pode fazer também uma decoração, colocar as tirinhas aqui, corta com os moldezinhos, umas florzinhas e coloca aqui, fica bem bonitinho também. Principalmente se você estiver fazendo pra vender, viu, gente? Que fica uma coisa bem bonitinha, bem apresentável, né? Bom, então, agora eu vou pincelar uma gema em cima. Bom, amores, eu já pincelei a gema em cima. Agora a gente só salpica um oréganozinho aqui. Que tem que ter um oréganozinho no empadão, né? E como eu sou a louca da pimenta calabresa, adoro, então eu vou salpicar um pouquinho aqui também, tá? Prontinho, agora é só levar pra assar e eu já volto. Do nosso empadão. Lembrando que a quantidade que eu fiz da massa e do recheio foi para esse tamanho de forma, tá? Essa forma aqui, ela tem 5 por 16, 5 de altura, 16 de largura. Então, se vocês forem fazer uma quantidade maior, uma forma maior, é só dobrar a quantidade, tá bom? E outra dica, quando vocês forem fechar ela, procura apertar bem a tampa no cantinho, justamente para não abrir, ó. Essa aqui, desse lado aqui, eu não apertei muito, então ela abriu um pouquinho, tá? Então, agora eu vou degustar. Beijo, até a próxima.